Queremos cumprimentar a todos que estão conosco, queremos cumprimentar aqueles que estão nos vendo pela internet nesse momento, aí na sua casa ou no trabalho, onde você estiver. Que Deus seja te abençoando muito através dessa mensagem. Convidar a todos a abrirem suas Bíblias no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 21. Evangelho de João, no capítulo de número 21. Vamos ler o verso 15, 16 e 17. Leiamos o texto. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Amados, quando nós olhamos para o ano passado, logo no finalzinho de 2016, nós vimos uma brutalidade com um homem ali no metrô de São Paulo. Foi noticiado em vários jornais como que dois homens que estavam agredindo dois homossexuais e uma terceira pessoa entrou naquele momento para defender aquelas pessoas que estavam sendo agredidas. E ele passou a ser espancado naquele momento, tão espancado que veio a morrer, veio a óbito. E isso foi noticiado realmente em todo o Brasil como um acesso de fúria daquelas pessoas. E já agora no primeiro dia, ou no finalzinho do ano de 2016, um homem armado entrou numa festa, numa casa, e atirou contra a ex-mulher, matando seu filho e 10 outras pessoas que ali estavam. Ele entrou com 2 pentes, com munição suficiente para matar muito mais pessoas, e depois cometeu suicídio, logo no comecinho de 2017, no seu primeiro dia. Nós nos perguntamos por que pessoas são capazes de cometer tamanha atrocidade. Talvez pessoas que nem tinham um histórico assim de violência, apesar de que aqueles outros dois tinham sim um histórico de violência, mas o outro não tinha esse histórico de violência, e mesmo assim foi capaz de matar 12 pessoas e tirar a própria vida. Nós nos perguntamos como que alguém é capaz de chegar como que alguém é capaz de chegar a fazer uma atrocidade dessas? Pessoas que perderam o amor completo pela vida do semelhante, simplesmente ignoram a vida do outro e partem para cima da vida do seu próximo com toda a brutalidade, com toda a maldade que tem no coração. Quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, nós vemos Jesus interrogando Pedro 3 vezes e perguntando: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Aquele interrogatório que Jesus fez entristeceu Pedro, porque ele já tinha dito que havia amado Jesus, que amava Jesus. Mas Jesus naquele momento estava recobrando a memória do que tinha acontecido há pouco tempo atrás, antes da morte de Cristo, quando Pedro negou a Jesus 3 vezes. 3 vezes Pedro negou a Jesus. E agora Jesus estava perguntando 3 vezes para ele: Pedro, você me ama? E é tão interessante, irmãos, que a resposta de Jesus era sempre, a afirmação de Jesus era sempre: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas. Ou seja, ele estava dizendo: seja capaz de amá-los e cuidar deles, estar ao lado deles. Ame-os verdadeiramente. E eu creio que é esse o nosso grande desafio para o ano de 2017.
onde nós possamos amar verdadeiramente o nosso próximo, o nosso semelhante, aquele que está ao nosso lado, que verdadeiramente nós possamos colocar esse amor em prática, e não viver apenas de palavras, porque viver de palavras é tão fácil, mas na prática é tão mais complicado e tão mais difícil. Mas é isso que Jesus está nos dizendo. Nós precisamos descobrir o que é realmente amar como Jesus amou, amar verdadeiramente. Por isso o nosso tema na nossa igreja: amai-vos uns aos outros, onde todas as mensagens e tudo aquilo que nós formos fazer, nós possamos tentar demonstrar esse amor, porque aqui, irmãos, Jesus deixa muito claro que amá-lo significa amar todas as pessoas, amar todas as ovelhas. É por isso que no versículo 15, no versículo 16, no versículo 17, ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro respondia então que sim, eu te amo, Senhor. E a afirmação de Jesus logo em seguida é: então pastoreia, então cuide, então esteja ao lado das minhas ovelhas. Faça realmente com que esse amor possa ser visto pelas pessoas. É como se Jesus estivesse dizendo: não basta apenas falar, é preciso demonstrar esse amor. Quem ama Jesus, ele deve amar o seu próximo. Quem ama Jesus, ele precisa amar o seu próximo. E amar é sinônimo de cuidado, de pastoreio, de estar ao lado da pessoa. E pastoreio é acompanhar as pessoas em suas lutas, mas também fortalecer as suas potencialidades, ou maximizar as suas potencialidades, fazer com que você traga uma pessoa daqui e colocar aqui, fortalecê-la, abençoá-la com aquilo que Deus já te abençoou, e estar ao lado dela quando ela estiver precisando de ajuda, quando ela estiver precisando de uma palavra amiga, de um abraço, de um conforto. É estar ao lado dessa pessoa, é fazer com que ela seja cada vez mais abençoada por Deus. E Jesus fez isso com Pedro. Quando a gente vai vendo a história de Pedro, e aqui eu gostaria de convidá-los pelo menos a abrirem Lucas capítulo 5, do versículo de 1 a 11, nós vamos ver como que Jesus fez isso na vida de Pedro, fazendo com que um homem que era pescador, um homem que tinha pouco entendimento de muitas coisas, um homem, como ele mesmo diz, iletrado e inculto. Lá no livro de Atos ele fala isso: eu sou iletrado, eu sou inculto, mas eu fui abençoado pelo poder de Deus. E aqui em Lucas capítulo 5, a partir do verso 1, quando o título é a pesca maravilhosa, ele vai falar da graça derramada sobre a vida daquele pecador que era pescador experiente, que andou pescando a noite toda, tinha desembarcado, lavava as suas redes ali naquele local, e Jesus então passou a pregar ali perto deles. E no final Jesus disse assim: olha, vai Pedro, joga as redes e você vai pegar os peixes. Pedro era um homem experiente no mar. Ele disse: Jesus, eu pesquei a noite toda, eu sei que não pega nada, mas porque o Senhor mandou, eu vou jogar as redes. E quando ele foi, e ele jogou as redes aonde Jesus mandou que ele jogasse as suas redes, algo maravilhoso aconteceu, porque ele encontrou os peixes. Parecia que os peixes estavam lá a noite toda, ele que não achou lugar. E de repente um homem que não era pescador, que não tinha nenhum conhecimento daquela arte, mostra para Pedro coisas que ele não sabia, coisas que, por mais que seja a sua experiência, ele não tinha ainda aprendido, ele não sabia daquelas coisas. E quando ele retorna, é como se ele tivesse assim tão pequenininho diante de Jesus. Ele diz: Jesus, afasta de mim, porque eu sou pecador. Naquele momento, talvez o orgulho dele quebrou de alto a baixo, porque ele talvez se colocava como o melhor, o mais capaz, mas com uma palavra, Jesus mostrou para ele: Pedro, você tem tanto a aprender,
Você tem tantas coisas a aprender e eu quero te ensinar. A partir de agora você vai ser pescador de homens, Pedro. E o chamado de Jesus foi para mudar a vida daquele homem. Lá no livro de Mateus, capítulo 16, a gente avança um pouquinho na história, nesse contato que Jesus tinha com Pedro, sempre ensinando, sempre falando. E pastorear, meus queridos, e amar as pessoas significa também confrontar elas, quando elas estão erradas. Quando você ama, você ajuda, você exorta, você consola, você confronta, para que essa pessoa possa abandonar o pecado. E aqui, em Mateus capítulo 16, no verso 22, Jesus estava tendo uma conversa anterior a isso. Jesus estava tendo uma conversa com os discípulos, perguntando: o que estão falando a meu respeito? E eles falavam: uns dizem que o Senhor é um profeta, outros falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é Jeremias. Mas Pedro, naquele momento, diz: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquele momento ele fez aquela grande declaração de fé. E logo em seguida, Jesus fala no versículo 21, verso 21: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Verso 22: e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Jesus foi confrontado naquele momento por Pedro, dizendo: olha, Jesus, não faz isso não, por que o Senhor vai fazer isso? E Jesus, em toda a sua sabedoria, olha para Pedro, e no verso 23 ele diz: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Olha a declaração que Jesus fez para Pedro naquele momento: arreda, Satanás. Ou seja, aquilo que Pedro estava falando era coisa da carne, era do individualismo, era do egoísmo, tentando convencer Jesus a não prosseguir no seu alvo de servir a Deus, de resgatar os pecadores. E certamente Pedro não sabia que estava sendo usado para isso, mas ele estava sendo usado para tentar atrapalhar a grande missão que Jesus tinha, de salvar os pecadores. Mas Jesus o confronta, o ensina e mostra para ele o que estava acontecendo naquele momento, que aquela argumentação que ele estava usando era algo contrário à vontade de Deus. E por isso Jesus, nos parece mesmo, foi até enérgico com ele, mas foi no momento certo, na hora certa, para trabalhar o temperamento daquele homem. Mas é lá em Lucas capítulo 22 que nós vemos esse momento onde Pedro nega a Jesus, onde Pedro, com toda a sua confiança, com toda talvez ainda a sua altivez, ele chega para Jesus e diz: Jesus, eu estou contigo, não abro, vou contigo até onde o Senhor quiser, nem que seja para morrer. Vamos ler o texto, Lucas 22, verso 31 ao 34. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Antes que o galo cante. Jesus permitiu, meus queridos, que Pedro experimentasse aquela situação tão constrangedora de negar a Jesus, e depois perceber que havia negado a Jesus logo depois de ter dito: não, Senhor, nem que seja para morrer, eu vou com o Senhor. Aí quando Jesus foi preso,
perna para quem te quer, correu, foi embora. Ainda com coragem, ele chegou ali na entrada do local onde Jesus estava preso e começou a conversar com as pessoas. E então, um por um, eles disseram: ei, você é um deles, você é um discípulo de Jesus, o teu jeito de falar diz isso. E ele: não, que isso, eu não conheço esse homem, não tenho nenhuma ligação com ele. E pela terceira vez o galo cantou, e ele lembrou das palavras de Jesus. E diz o texto que ele saiu e chorou amargamente, porque ele percebeu que ele falava muito e agia pouco. Pronto para falar, mas na hora de fazer, você não contava com ele. E aqui em João capítulo 21, nós vemos Jesus tratando o coração de Pedro, devolvendo a ele talvez aquele estímulo que ele tinha perdido, aquele ânimo que ele tinha perdido, dizendo e perguntando para ele: Pedro, tu me amas? Jesus estava mostrando para ele que ele deveria ser um autêntico discípulo de Jesus. Jesus estava ensinando Pedro que ele precisava ser verdadeiramente um discípulo de Jesus quando ele amasse uns aos outros. É por isso que o tema dessa mensagem, amai-vos uns aos outros, é uma exortação para que nós possamos ser verdadeiramente discípulos de Jesus, para que nós possamos ser verdadeiramente pessoas que amem a Jesus de todo o coração e aprendam a cuidar, a pastorear, a proteger, a fortalecer, a estar perto das pessoas. Eu sei que isso é tão difícil, cuidar uns dos outros é tão complicado, mas deixe-me dizer como que nós podemos fazer isso. Como que nós podemos cuidar uns dos outros, pastorear uns aos outros, meus queridos, já caminhando para o final dessa mensagem. É preciso que nós venhamos a deixar verdadeiramente Jesus entrar no nosso coração. É preciso que nós venhamos a pedir para que Deus encha o nosso coração de amor, porque nós só vamos conseguir dar aquilo que nós temos. Porque se você não tem amor, como que você pode dar amor? Se você não tem amor, só é possível dar aquilo que você tem. Se você não tem amor, como que você vai dar esse amor para as pessoas? Então é preciso clamar ao Senhor para que encha o teu coração e te ensine a não pensar apenas no seu bem-estar, no teu conforto. Que Jesus te ensine a pensar no conforto do outro, no bem-estar do outro, daquele que está ao teu lado, que está precisando de ajuda, que está precisando de você. Então que você se coloque, às vezes, no lugar dessa pessoa que está passando por problemas, e pense consigo mesmo: o que eu precisaria nesse instante? O que eu precisaria se eu estivesse no lugar? O que eu faria? Ou como? O que alguém poderia fazer por mim se eu estivesse sofrendo no lugar dessa pessoa? Se coloque no lugar daquele que necessita, daquele que sofre, daquele que precisa de ajuda, para que esse amor que Deus está colocando no teu coração realmente venha fazer com que você dê um passo adiante, um passo à frente, para estar ao lado dessa pessoa. Mas também é preciso libertar-se de toda a amargura do passado. Essa é uma questão muito importante. Muitas pessoas trazem no seu coração tanta amargura, de decepção, de problemas, porque no passado você tentou ajudar alguém e depois foi mal compreendido, e depois se entrou numa situação como se fosse no olho de um furacão e se viu com um problema sério quando tentou ajudar alguém. Agora o teu coração se fechou por causa disso e você não consegue mais se libertar disso. Por isso peça a Jesus que te liberte de toda a amargura do passado, para que de agora em diante você consiga estender a mão àquele que está necessitado. E dê o primeiro passo para chamar as pessoas e dizer: ei, vamos ajudar fulano, vamos ajudar ciclano, vamos realizar isso, vamos fazer assim, vamos fazer assado. É tão bom, irmãos, quando nós tomamos a iniciativa e chamamos outros para estar conosco. O trabalho de uma igreja ou em qualquer lugar, você precisa de iniciativa.
de chegar no irmão, de chegar no conhecido, no familiar, no amigo, e dizer: vamos fazer isso, vamos ajudar ciclano, vamos ajudá-lo porque ele está precisando de ajuda. É ter essa iniciativa e dizer: vamos ajudar, para que de fato nós possamos orar com os necessitados, para que de fato nós possamos socorrer os aflitos, visitar os encarcerados, como Jesus nos ensina tão bem ali em Mateus capítulo 25, quando ele fala de tudo aquilo que nós pudemos fazer àqueles que estavam necessitados. E lá no grande julgamento, no encontro com o Senhor, ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu estava com sede e vocês me deram de beber, eu estava nu e vocês me vestiram, eu estava preso e vocês foram me visitar, eu estava enfermo e vocês estiveram comigo do meu lado. É isso que Jesus quer ver em nós, irmãos. É isso que Jesus quer ver em nós, ação. E era isso que Jesus estava ensinando para Pedro. Pedro, pastoreia a igreja. Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, socorre-as, abençoe a vida delas, esteja ao lado delas. E lembre-se, faça tudo isso por amor a Jesus. E não espere receber recompensa ou agradecimento das pessoas que você ajuda. Não espere, meus queridos. Se você faz o que faz por amor a Jesus, não tenha como combustível o louvor das pessoas, o agradecimento da pessoa, não. As situações onde você coopera e ajuda alguém, e a pessoa está numa situação de tanta miséria que ele nem tem condições, mentalmente e espiritualmente, para dizer um muito obrigado, mas você sai alegre e satisfeito porque fez para Jesus. Não fez para você, você fez para Jesus. Não fez para mostrar para as outras pessoas, você fez para Jesus. E eu sei, você que está me ouvindo, eu sei que às vezes o teu coração está tão amargurado, tão fechado. Tantas vezes você pensou em ajudar alguém, estender a mão a alguém, e aí você pensou duas vezes, fechou a mão, retroagiu, deu passos para trás, e você luta com isso na tua mente, no teu coração, às vezes já há tanto tempo. Então, quando nós falamos amai-vos uns aos outros, nós estamos falando de algo que nós precisamos, irmãos. Parar de fingir que está tudo bem, que Deus, nós somos santos demais, e perceber que nós temos muita coisa para mudar, como Pedro tinha muita coisa para mudar na sua vida. E a palavra que ele ouviu de Jesus era: pastoreia as minhas ovelhas, cuida daqueles que estão necessitados. Então a palavra que nós dizemos para você nesse momento: entregue o teu coração a Deus, confia nele, pede a ele para trabalhar em todas essas situações, para que Deus esteja te usando verdadeiramente, em nome de Jesus. Feche os seus olhos nesse instante, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Deus amado e Deus todo-poderoso, sobre todos aqueles, ó Pai, que estão nos ouvindo nesse instante, ó Deus, eu peço a Tua bênção, a Tua misericórdia, Senhor, para que os seus corações, ó Deus, sejam cheios da presença maravilhosa de Cristo Jesus, nosso Senhor, ó Deus, assim como Ele foi capaz, ó Deus, de vir a este mundo e entregou a sua própria vida, ó Deus, naquela cruz, nós também possamos, ó Deus, entregar a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso carro, o nosso celular, o nosso recurso, tudo que temos, ó Deus, em favor daqueles que necessitam, Pai, para ajudá-los, para fortalecê-los, para estar ao lado deles, para abençoá-los em nome de Jesus, ó Deus. Derrama, Senhor amado, da Tua graça e da Tua misericórdia sobre estas vidas, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, é que nós oramos e agradecemos ao Senhor hoje e sempre. Amém. Amém, Deus.